Você já parou para pensar por que correr na água é muito mais difícil do que correr no ar? É uma experiência estranha que muitos de nós já tivemos, mas raramente paramos para questionar. Por que objetos caem em velocidades diferentes? Por que uma pena flutua lentamente até o chão, enquanto uma pedra cai rapidamente? A resposta está em uma força fascinante conhecida como arrasto, uma força que desempenha um papel fundamental em nossa vida cotidiana, mesmo que nem sempre a percebamos. O arrasto é uma força que se opõe ao movimento, sempre agindo contra nós quando nos movemos através de fluidos como água e ar. É por isso que nadar em uma piscina exige muito mais esforço do que correr em terra firme. Imagine colocar a mão para fora da janela de um carro em movimento. Aquela força que você sente é o arrasto em ação. Sinta o ar empurrando sua mão. Esse é o arrasto funcionando, e essa força se torna mais forte à medida que a velocidade aumenta. Quanto mais rápido o carro se move, maior a força. É por isso que você sente mais resistência em altas velocidades. Isso ocorre porque o arrasto aumenta com o quadrado da velocidade. A relação entre velocidade e arrasto não é linear, mas exponencial. Ao contrário do atrito entre superfícies sólidas, o arrasto depende da rapidez com que um objeto está se movendo através de um fluido. E quanto mais denso o fluido, maior a resistência que ele oferece. É como tentar correr em uma rua movimentada durante a hora do rush. Quanto mais gente houver, mais difícil será se mover rapidamente. Quanto mais rápido você tenta ir, maior a resistência que você enfrenta. É por isso que os atletas treinam para minimizar o arrasto para melhorar seu desempenho. A relação entre arrasto e velocidade é complexa, mas para a maioria dos objetos do dia a dia, o arrasto aumenta significativamente à medida que a velocidade aumenta. Os engenheiros estudam esse fenômeno para projetar veículos mais eficientes. É por isso que a aerodinâmica é tão crucial no projeto de carros e aviões de alta velocidade. Ao reduzir o arrasto, esses veículos podem viajar mais rápido e de forma mais eficiente, economizando energia e aumentando o desempenho. O arrasto é uma força fundamental em nosso universo, presente sempre que um objeto se move através de um fluido. É por isso que as gotas de chuva caem a uma velocidade relativamente lenta e constante, apesar de serem puxadas para baixo pela gravidade. A forma, o tamanho e a velocidade de um objeto afetam a quantidade de arrasto que ele experimenta. Um objeto grande e plano criará mais arrasto do que um objeto pequeno e aerodinâmico, se movendo na mesma velocidade. O tipo de fluido também é importante. É muito mais difícil mover-se no mel do que na água, porque o mel é mais viscoso. A viscosidade é uma medida da resistência de um fluido ao fluxo. Entender o arrasto é crucial em muitos campos, desde o projeto de aeronaves e carros até a previsão do tempo e o estudo do movimento de micro-organismos. No mundo da velocidade, cada fração de segundo conta. Seja na pista, na piscina ou na estrada, minimizar o arrasto pode significar a diferença entre a vitória e a derrota. Atletas e engenheiros estão constantemente buscando maneiras de reduzir o arrasto para obter uma vantagem competitiva. É uma busca que exige planejamento meticuloso, tecnologia de ponta e treinamento rigoroso. Nadadores usam roupas de banho especialmente projetadas e mantêm posições corporais hidrodinâmicas para minimizar o arrasto na água. Cada movimento é cuidadosamente elaborado para cortar a resistência e maximizar a propulsão. Os ciclistas se inclinam sobre suas bicicletas, usando capacetes aerodinâmicos para cortar o ar. Seus equipamentos e posições são otimizados para enganar o vento com o mínimo de resistência. Os fabricantes de automóveis passam incontáveis horas em túneis de vento, esculpindo seus carros para enganar o vento e aumentar a eficiência de combustível. O processo de design é meticuloso. Cada detalhe é importante. As linhas elegantes e curvas de um carro esportivo não são apenas para mostrar. Elas são, antes de tudo, sobre a redução do arrasto. Cada curva e contorno
visam alcançar o máximo desempenho. Das covinhas de uma bola de golfe às asas de um avião, os princípios de redução de arrasto são evidentes em toda a engenharia e design. Essas inovações são cruciais para alcançar velocidades mais altas e maior eficiência. Ao entender e manipular essa força, podemos alcançar feitos incríveis de velocidade e eficiência. A busca para minimizar o arrasto é uma prova da engenhosidade humana e de nossa busca incessante pela excelência. Imagine saltar de paraquedas de um avião. À medida que você cai, a gravidade te puxa para baixo e você acelera rapidamente. Mas outra força entra em jogo, a resistência do ar. À medida que sua velocidade aumenta, a resistência do ar que atua sobre você também aumenta. Eventualmente, a resistência do ar se iguala à força da gravidade. Neste ponto, você para de acelerar e atinge uma velocidade constante, conhecida como velocidade terminal. A velocidade terminal é a velocidade máxima que um objeto pode atingir enquanto cai através de um fluido. É um delicado equilíbrio entre a gravidade e a resistência do fluido. O conceito de velocidade terminal explica por que as gotas de chuva não nos atingem com a força de balas e por que paraquedistas podem saltar de aviões e pousar em segurança com a ajuda de seus paraquedas. Capítulo 5. O mundo microscópico, impacto gigantesco, a lei de Stokes e suas aplicações. Enquanto a velocidade terminal governa a maneira como objetos maiores caem, para partículas minúsculas como poeira, pólen e micro-organismos, outra lei entra em jogo. É chamada de Lei de Stokes. A Lei de Stokes descreve a força de arrasto experimentada por pequenos objetos esféricos se movendo lentamente através de um fluido viscoso. Essa força é diretamente proporcional ao raio do objeto, à viscosidade do fluido e à velocidade do objeto. A lei de Stokes nos ajuda a entender por que a poeira se instala lentamente, por que as nuvens flutuam e como os micro-organismos navegam em seus ambientes fluidos. É um lembrete de que mesmo as menores forças podem ter um impacto profundo no mundo ao nosso redor. Capítulo 6. Indo com o fluxo. O impacto do arrasto na evolução. Ao longo de milhões de anos, o arrasto desempenhou um papel silencioso, mas crucial, na formação do mundo natural. Essa força invisível influenciou a forma como as espécies evoluíram, forçando-as a se adaptar para maior sobrevivência e eficiência. Dos corpos aerodinâmicos dos peixes às asas aerodinâmicas dos pássaros, a evolução favoreceu designs que minimizam o arrasto e maximizam a eficiência. Essas adaptações não são apenas sobre velocidade, mas também sobre economia de energia e melhor manobrabilidade em seus respectivos ambientes. Os peixes desenvolveram corpos elegantes e em forma de torpedo que lhes permitem mover-se pela água com o mínimo de resistência. Essa forma reduz a quantidade de energia que eles precisam gastar para nadar, permitindo que nadem por mais tempo e escapem de predadores com mais facilidade. As asas dos pássaros atuam como aerofólios, gerando sustentação e reduzindo o arrasto. Isso lhes permite planar pelos céus com o mínimo de esforço, migrar por longas distâncias e caçar presas com precisão. Até mesmo a forma de sementes e esporos é frequentemente otimizada para a dispersão eficiente pelo vento. Essas estruturas minúsculas são projetadas para serem carregadas pela mais leve brisa, permitindo que se espalhem por vastas distâncias e propaguem suas espécies. Então, da próxima vez que você admirar o voo gracioso de um pássaro ou o movimento elegante de um peixe nadando, lembre-se de que sua forma não é apenas por beleza, é um produto de milhões de anos de evolução, moldado em parte pela força sempre presente do arrasto. É uma força que moldou o mundo natural, influenciando o design e o comportamento de inúmeras espécies. Capítulo 7. Quantificando o invisível. Calculando o arrasto e o número de Reynolds. Embora o arrasto seja uma força invisível, podemos medir e quantificar seus efeitos.
Cientistas e engenheiros usam túneis de vento e outras configurações experimentais para estudar o arrasto e como ele afeta diferentes objetos. Um conceito fundamental para entender o arrasto é o número de Reynolds. Este número adimensional ajuda a prever o padrão de fluxo de fluido ao redor de um objeto. Ele leva em consideração o tamanho e a velocidade do objeto, bem como a densidade e viscosidade do fluido. Ao calcular o número de Reynolds para um determinado objeto e fluido, os engenheiros podem prever se o fluxo será laminar ou turbulento, o que afeta a quantidade de arrasto criada. Esta é uma informação essencial para projetar tudo, de aviões a oleodutos. Capítulo 8. Além do atrito simples, forças resistivas dependentes da velocidade. Costumamos pensar no atrito como uma força constante, mas a realidade é mais complexa, especialmente quando se trata de fluidos. Em muitos casos, a força de resistência experimentada por um objeto se movendo através de um fluido depende de sua velocidade. Imagine uma lancha cortando um lago. Quando o motor é desligado, o barco não para imediatamente. Em vez disso, ele gradualmente diminui a velocidade devido à resistência da água. Essa resistência não é constante, mas aumenta à medida que a velocidade do barco aumenta. Essa resistência dependente da velocidade é um fenômeno comum na dinâmica de fluidos. Capítulo 9. Quando os motores silenciam forças resistivas em ação. O conceito de força resistiva dependente da velocidade explica por que os objetos não aceleram para sempre quando uma força é aplicada a eles. À medida que a velocidade de um objeto aumenta, a força resistiva que se opõe ao seu movimento também aumenta. Considere uma pena caindo no ar. Inicialmente, a gravidade a puxa para baixo e ela acelera. Mas, à medida que sua velocidade aumenta, a resistência do ar também aumenta. Eventualmente, a resistência do ar se iguala à força da gravidade e a pena atinge uma velocidade constante, sua velocidade terminal. Este equilíbrio de forças motrizes e resistivas é visto em toda a natureza. É por isso que as gotas de chuva não caem em velocidades perigosas e porque os carros eventualmente param mesmo quando não aplicamos os freios. Capítulo 10. Arrasto, um companheiro constante em nosso mundo. Desde o momento em que nascemos, vivemos em um mundo moldado pela força de arrasto. É a força que torna difícil correr contra o vento, que faz as bandeiras esvoaçarem na brisa e exige que os aviões tenham motores potentes para se manterem no ar. O arrasto é um lembrete constante de que o movimento nunca é totalmente livre. Sempre há um preço a ser pago, uma resistência a ser superada, mas também há uma força que aprendemos a aproveitar e manipular, colocando-a para funcionar de inúmeras maneiras. Entender o arrasto nos permitiu projetar veículos mais eficientes em termos de combustível, prever o movimento de fluidos e compreender as complexas interações entre objetos e os fluidos através dos quais eles se movem. Capítulo 11. Conclusão. A mão invisível que molda nosso mundo físico. O arrasto, essa força invisível frequentemente esquecida, é um jogador-chave no palco de nosso mundo físico. É a mão invisível que resiste ao movimento, molda a evolução e influencia o design de tudo, de aviões a micro-organismos. Ao entender o arrasto, ganhamos uma apreciação mais profunda pela complexidade e elegância do mundo natural. Vemos o delicado equilíbrio de forças que governam o movimento de objetos, de partículas minúsculas a corpos celestes. À medida que continuamos a explorar o cosmos e ultrapassar os limites da ciência e da engenharia, nossa compreensão do arrasto certamente levará a novas descobertas e inovações. É uma força que continuará a moldar nosso mundo por milénios.